Neste vídeo vou falar sobre o editor de ilustrações que permite criar ilustrações para os exercícios a utilizar nas unidades de treino. Uma das funcionalidades interessantes que o SIS4Soccer oferece ao treinador é a possibilidade de ele poder desenhar as ilustrações que vão depois ajudar a perceber os seus exercícios, neste caso os exercícios que vai utilizar na criação das suas sessões ou unidades de treino. E para isso o SIS4Soccer dispõe de um editor de ilustrações. Vamos clicar aqui no editor de ilustrações e vai surgir um quadro com genericamente 4 áreas. Uma barra de ferramentas onde o utilizador pode escolher diferentes tipos de objetos a colocar na ilustração. Okay? Eu vou aqui eliminar estes objetos que eu aqui acabei de criar. Okay? Temos depois aqui uma área, a nossa área da ilustração, é a área onde vão aparecer aqui os objetos e onde nós vamos poder movimentar os objetos. Temos depois aqui uma secção inferior onde eu posso selecionar o tipo de campo e já existem vários tipos de fundos para a minha ilustração, nomeadamente zonas do campo de futebol de 11, ou então se estivermos a utilizar, a gerir futsal, podemos criar aqui um exercício de futsal com diferentes tipos de zonas do campo, etc. Podemos colocar aqui um retângulo, etc. Nada de muito extraordinário. Temos aqui várias opções. Temos ainda a opção de poder escolher a cor de fundo. Neste caso, fazendo aqui um clique, reparem, vamos escolher aqui uma cor completamente diferente do habitual. Ou então, as cores mais habituais, neste caso, podemos escolher aqui automaticamente a imagem que estiver selecionada vai ser colocada, à exceção, obviamente, dos campos de futsal, que independentemente da cor que for aqui escolhida, o campo de futsal não vai sofrer alterações, ok? Neste caso vamos escolher aqui um empty, que significa um espaço vazio, e vamos escolher aqui uma cor mais leve, podemos escolher também um branco, tons de cinza, ok? Ora, vamos então ver o que podemos fazer aqui neste quadro, para além do facto de que depois temos aqui um espaço que será apresentado mais à frente quando selecionarmos determinado tipo de objetos. Ele será um espaço que irá ser alterado consoante o contexto do objeto que estiver selecionado. É evidente que depois temos aqui a nova ilustração, para criar uma nova ilustração. Abrir um esquema significa abrir uma ilustração que pode ser editada. Gravar um esquema, que é gravar uma ilustração para que possamos editá-la a posteriori, ou então gravar a ilustração de forma definitiva, como o gravar imagem. Neste caso ele irá gravar a ilustração em formato JPEG. Temos depois aqui duas setas que eu depois irei mais à frente explicar para que servem, ok? Vamos então ver como é que nós podemos adicionar elementos ao nosso espaço, ok? Aqui há o espaço da ilustração. Para isso temos aqui então esta barra de ferramentas, dividida genericamente em 2 grupos, ou em 3 se quisermos. Neste caso temos aqui o grupo dos objetos e das letras, ok? Já vamos ver. Depois temos aqui o grupo das linhas e formas. E depois temos aqui uma tecla para eliminar um determinado objeto e outra tecla para copiar um determinado objeto que esteja selecionado. Vamos começar por ver aqui, temos os jogadores, e reparem que quando clicamos aqui nos jogadores, o que aparece é aqui um quadro por baixo, onde nós temos vários tipos de marcas para selecionar. E podemos clicar nas setas e vão surgir mais marcas que automaticamente o programa vai reconhecendo. Vamos imaginar que queremos adicionar, por exemplo, um jogador vermelho. Vamos selecionar este jogador. Este jogador tem uma particularidade, ou esta imagem que aqui está. Eu posso agora agarrar e reparem como automaticamente aparece aqui um menu de contexto que me permite, entre outras coisas, definir de uma forma mais precisa a localização da minha imagem, ok? Reparem, eu posso movimentar aqui a imagem alterando estes valores ou introduzindo os valores, por exemplo, 200, ok? E a imagem vai para o espaço que eu quero. Posso utilizar aqui este espaço para posicionar a imagem nos cantos, no centro, etc., ou no centro do meu espaço, consoante aquilo que eu quiser. Reparem, eu posso aqui posicionar a imagem. No entanto, eu posso, obviamente, arrastar a imagem, clicando sobre ela, e depois movimentando esta imagem. Se eu quiser eliminar a imagem, posso clicar aqui, ou então clicar na tesoura e automaticamente a imagem é eliminada. Vamos adicioná-la novamente. Temos aqui, no entanto, outras 2 teclas. E no caso específico desta imagem, o que estas teclas vão fazer não é propriamente rodar o
jogador, mas sim alterar o aspecto do seu posicionamento. Reparem, temos aqui vários tipos de posições que nós podemos selecionar. Podemos também fazê-lo através destas teclas, para a frente ou para trás, reparem. E vamos imaginar que nós queremos fazer aqui um lance de cabeça e, portanto, eu selecionei o jogador. Ora, perguntar-me-ão, então, mas o jogador fica assim com esta imagem amarela de lado? Não, se clicarmos fora do jogador, automaticamente ele vai se enquadrar dentro da ilustração. E nós podemos depois adicionar o conjunto de jogadores que quisermos. Okay? Reparem, eu posso agora clicar aqui fora e tenho, então, o jogador aqui pronto a interagir com este. É evidente que para interagir, então, nós podemos também depois aqui utilizar marcas, obviamente. No caso das marcas, nós temos aqui o 1 e perguntarão, então, mas como é que eu altero o valor? Bom, basta circular e automaticamente vai sendo alterado o número da marca e eu posso utilizar marcas para definir determinados posicionamentos. Vamos aqui clicar na tesoura para eliminar, ou então clicar aqui no X e automaticamente a imagem é eliminada. Vamos aqui reposicionar estes jogadores. Okay? E vamos imaginar que queremos, por exemplo, colocar aqui uma bola em jogo. Então, neste caso, nós temos aqui as bolas, clicamos nas bolas, temos bolas de diversas dimensões, vamos colocar aqui uma bola intermédia, e reparem que ela é em dimensões mais reduzidas, mas também com a possibilidade de eu escolher, neste caso, cores diferentes para a bola. Okay? Esta é a cor original. Vamos aqui arrastar, colocar a bola aqui junto aos pés deste jogador, e temos então o jogador com uma bola. Vamos imaginar que queremos colocar aqui uma baliza, aqui da parte de trás. Então temos aqui a secção das balizas. Ora, a secção das balizas tem aqui alguns detalhes. Porquê? Porque temos balizas com diferentes tamanhos. Se eu clicar aqui, vamos ter uma baliza muito pequenininha. Ok? Vamos aqui eliminar. Se eu clicar nesta, temos uma baliza um pouquinho maior. E se eu agora quiser clicar aqui, vamos rodar a baliza. Ok? Portanto, tudo isto vai depender do contexto do objeto que está selecionado e temos uma baliza bastante maior. Okay? E temos aqui, então, a possibilidade de rodar, por exemplo, esta baliza e reposicioná-la numa outra posição qualquer e criar aqui, então, a ilustração do nosso exercício. Vamos eliminar aqui esta baliza. Para futsal, evidentemente que se nós escolhermos aqui uma base de futsal, nós podemos adicionar novas balizas de futsal. Podemos rodar estas balizas e, portanto, criar aqui condições para podermos ilustrar o nosso exercício da melhor forma. Para pequenos exercícios, existe também a possibilidade, de colocarmos mini balizas, ok? Balizas mais pequeninas. Cá está, podemos colocar aqui balizas muito pequeninas. Portanto, há aqui um conjunto vasto de objetos que nós podemos utilizar para criar a nossa ilustração. Falta-nos apenas referir também aquilo que diz respeito às formas. E as formas têm aqui alguns aspectos importantes a realçar. Vamos aqui colocar um empty para voltar a ter as figuras num espaço mais ou menos limpo. Se eu clicar aqui nesta linha, esqueci-me, peço perdão, de mostrar também as marcas. Temos aqui marcas para todos os gostos e feitios, arcos, etc. Temos meios arcos e por aí fora. Temos também barreiras para, neste caso, os exercícios de lanças de bola parada, que nós podemos rodar para definir, por exemplo, o posicionamento de uma barreira. Okay? Portanto, é uma questão de explorar. Temos pequenas bandeiras que nós podemos aqui circular e alterar as suas cores. Okay? Cá está, temos uma bandeira cinza, podemos alterar para brancas, etc. Temos também aqui as letras, e as letras neste caso têm também setas. Eu posso escolher aqui uma seta e colocar aqui, por exemplo, a seta, neste caso. E reparem que eu agora posso selecionar a seta, e se eu quiser uma seta exatamente nesta posição, eu posso clicar nesta tecla aqui, e é criada aqui uma outra seta que eu posso colocar à frente, outra seta que eu posso colocar aqui à frente, e agora posso colocar aqui o jogador mais distante. E, portanto, temos aqui já algo feito. Se eu rodar aqui esta seta e clicar aqui nesta clonagem, no botão de clonagem, automaticamente vou clonar uma imagem exatamente com as mesmas configurações, ok? Vamos aqui cortar. Temos aqui a possibilidade de adicionar letras.
Por exemplo, vamos adicionar aqui uma letra azul e neste caso, quando eu clico aqui em circular, eu vou circular pelas diferentes letras e algarismos, de modo a que eu possa ilustrar o meu exercício, colocando aqui diferentes momentos e assinalando esses momentos com letras. Vamos aqui eliminar alguns elementos, ou então, por exemplo, criar aqui uma nova ilustração, para mostrar como funcionam as linhas. Se eu clicar numa linha, reparem o que é que vai acontecer. Aqui este menu vai ser alterado por completo. Temos as linhas aqui com estes pontos amarelos, que são os pontos guias. Se eu agarrar neste ponto amarelo e deslocá-lo para outra localização, automaticamente a linha vai ser redesenhada com estas dimensões. Okay? Neste caso eu não posso agarrar a linha aqui no meio, mas posso selecioná-la da seguinte forma, clicando numa das suas pontas, ok? Quer numa, quer na outra ponta, eu posso clicar. Acontece que às vezes é difícil selecionar estas pontas, então para isso nós temos aqui esta opção que define qual é a sensibilidade da nossa seleção. Reparem que se eu colocar apenas 0, isto significa que se eu procurar clicar aqui, a minha linha não é selecionada. No entanto, se eu aumentar substancialmente aqui este espaço, significa que se eu clicar aqui, automaticamente a linha é selecionada. É apenas um detalhe de pormenor. É evidente que a linha estando selecionada, eu posso escolher aqui um conjunto de opções. Como podem reparar, há aqui uma pequena seta que é apresentada naquela ponta. Ora, eu posso escolher o tipo de fecho, isto é, a seta, por exemplo, eu posso aperfeiçoar a seta, alargar a seta, okay? E alterar o tipo de finalização da linha. Neste caso, o número 1 é a seta. Posso alterar também do outro lado, se eu quero, por exemplo, uma seta, cá está, a setinha, a ser aberta, ok? Podemos, aqui na questão da curvatura, não vamos mexer, iremos ver isso nesta linha. Podemos alterar a cor da linha, por exemplo, para amarelo, ok? Podemos colocar aqui uma sombra na linha. Neste caso, a sombra não vai ser muito perceptível. É aqui relativamente perceptível. Será mais perceptível nas linhas curvas. E, portanto, reparem que tudo isto pode ser utilizado para eu definir setas fechadas, setas abertas, etc., traço interrompido ou traço contínuo e por aí fora. Para eliminar uma linha, bastará selecioná-la e clicar aqui na tesoura para ela ser eliminada. No segundo tipo de linhas, temos aqui um caso diferente. Temos 3 pontos. O ponto do meio serve para definir a curvatura. No entanto, reparem como esta curvatura não há grande curvatura. O que nós podemos fazer é simplesmente o seguinte, utilizar aqui esta opção que nos permite definir um grau de curvatura maior ou menor. Okay? Neste caso temos aqui um espaço que pode ajudar a definir alguns valores das nossas linhas. Vai depender do tipo de linhas que nós tivermos a definir. Neste caso aqui será para ser utilizado com as formas, mas aqui está, se eu alterar agora a posição desta linha, okay, se eu agarrar aqui no retângulozinho amarelo, e depois posso, obviamente, selecionar se quero a linha de cores diferentes, etc, etc, etc. E vamos aqui selecionar a linha, cortar. Vamos colocar aqui esta linha, é muito semelhante à anterior, só que desta feita temos aqui 2 curvaturas. Se eu aqui for alterando estes dados, posso fazer aqui um zigue-zague muito interessante. Okay, vamos aqui selecionar e cortar. No que diz respeito às formas, clicamos num quadrado, poderemos arrastar e automaticamente ele transforma-se no retângulo. Okay? Podemos escolher uma cor de preenchimento, e neste caso, se eu clicar aqui, a cor vai ser preenchida com esta cor daqui. Se eu escolher o amarelo, ele vai preencher de amarelo. Eu posso agora, no entanto, aqui escolher o grau de opacidade da cor de preenchimento. E neste caso, se eu reduzir aqui o valor, reparem como automaticamente a opacidade da minha figura vai ser alterada. Bastará clicar dentro da figura para a selecionar. No entanto, para a movimentar, eu terei que movimentar os seus cantos e desta forma redimensionar esta imagem. Falta aqui colocar também uma circunferência. Reparem o que é que acontece. A circunferência ou a elipse é criada a partir deste mesmo princípio. É evidente que eu posso colocar com traço interrompido, etc. Posso alargar ou diminuir a espessura da linha. Ok? Posso preencher também com uma determinada cor e agora clicando aqui
eu vou ficar com o preenchimento. E, portanto, de uma forma genérica, nós temos aqui apresentadas a nossa ilustração. Falta apenas falar aqui sobre estes botões. O abrir esquema vai abrir exatamente a pasta Editables dentro do Illustrations. E neste caso, se eu tiver aqui algum esquema gravado, eu posso selecioná-lo e abrir. E automaticamente posso depois continuar a movimentar as peças. Vamos fazer aqui um exemplo muito rápido. Nova ilustração. Vamos colocar aqui dois jogadores. Reparem que estes jogadores rodam numa posição assim vertical. Cá está. Vamos colocar aqui um. Vamos copiá-lo e vamos colocar um outro jogador virado de frente. Ok? Vamos aqui colocar isto. Ok, muito bem. Vamos colocar aqui uma bola. E os jogadores vamos colocá-los aqui a trocar a bola entre si. Neste caso, com duas setas. Ok, vamos colocar aqui traço interrompido. Vamos alargar as setas de um lado e do outro. Para valor 5, 5. E cá está então uma ilustração. Eu posso gravar imagem. E neste caso, a ilustração irá ser gravada em JPEG. Vamos colocar aqui IMG01. Ok, save. Ou então, gravar o esquema. Gravar o esquema significa, vou colocar aqui teste, o seguinte. Vamos fazer aqui save, sair. Sim. Se eu voltar a entrar no editor de ilustrações, o que vai acontecer é que eu posso abrir o esquema. Se eu clicar em abrir o esquema, eu vou colocar aqui o teste, Open, e automaticamente eu posso voltar a pegar nas minhas imagens e alterá-las. Não posso alterar a imagem JPEG, ok? Falta apenas referir um aspecto importante, que é o seguinte: eu posso assinar a ilustração. Como podem reparar, existe aqui Cis for Soccer, só que se eu colocar aqui João Ribeiro, okay, mal eu vou sair, o que vai acontecer é que o meu nome vai aparecer ali no fundo e, portanto, eu estou desta feita a clicar aqui ou a criar aqui uma assinatura para a ilustração do meu exercício. E assim vimos de uma forma muito genérica como é que nós podemos utilizar o editor de ilustrações para criar ilustrações para os exercícios de treino.